Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 245, Ezequiel, de 1 a 3. Bora lá? Ezequiel 1. No 30º ano, no quinto dia do quarto mês, estando eu entre os exilados, junto ao rio Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. Foi no quinto ano do exílio do rei Joaquim, no quinto dia do quarto mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, cercada por uma luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente, e no meio do fogo havia algo semelhante a 4 seres viventes, cuja aparência e forma eram humanas. Cada um deles, porém, tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, e os seus pés eram como os cascos das patas de um bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo das suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e as asas tocavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para frente, e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, todos os 4 tinham o rosto de homem. No lado direito, rosto de leão. No lado esquerdo, rosto de boi. Todos também tinham o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que tocavam as asas de outro ser vivente, de um lado e do outro, e 2 asas que cobriam o corpo. Cada um deles se movia sempre para frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam e não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam carvão aceso, ardiam como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Enquanto eu olhava para eles, vi na terra uma roda ao lado de cada um dos seres viventes, com os seus 4 rostos. Esta era a aparência e estrutura das rodas. Reluziam como o crisólito. As 4 tinham aparência semelhante. Cada roda parecia estar dentro uma da outra. Quando se moviam, seguiam nas 4 direções dos 4 rostos e não se viravam. Os aros das rodas eram altos e amedrontadores, e estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao seu lado se moviam. Quando se elevavam do chão, as rodas também se elevavam. Para onde quer que o espírito fosse, os seres viventes iam, e as rodas o seguiam, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Quando os seres viventes se moviam, elas também se moviam. Quando eles ficavam imóveis, elas também ficavam. Quando os seres viventes se elevavam do chão, as rodas também se elevavam com eles, porque o espírito deles estava nelas. Acima da cabeça dos seres viventes havia o que parecia uma abóbada, reluzente como gelo e amedrontadora. Debaixo dela, cada ser vivente estendia suas 2 asas ao que lhe estava mais próximo, e com as outras 2 asas cobria o corpo. Ouvi o ruído das suas asas quando voavam. Parecia o ruído de muitas águas. Parecia a voz do Todo-Poderoso. Era um ruído estrondoso, como o de um exército. Quando paravam, fechavam as asas. Então veio uma voz de cima da abóbada que estava sobre a cabeça deles, enquanto permaneciam parados com as asas fechadas. Acima da abóbada, sobre a cabeça deles, havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, uma figura semelhante a um homem. Vi que a parte de cima do que parecia a cintura dele assemelhava-se a metal reluzente, como que cheio de fogo. A parte inferior assemelhava-se ao fogo, e uma luz brilhante envolvia todo o seu ser. Como a aparência do arco-íris entre as nuvens em um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi,
Prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava. Ezequiel 2. Ele me disse: Filho do homem, fique em pé, pois vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Ele disse: Filho do homem, vou enviar você aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviar você é obstinado e rebelde. Diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor. Quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, porque são um povo rebelde, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras. Não tenha medo, ainda que o cerquem espinheiros e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que digo. Não seja rebelde com aquela nação. Abra a boca e coma o que vou dar a você. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados do rolo estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Ezequiel 3. Ele me disse: Filho do homem, coma o que encontrar. Coma este rolo. Depois, vá falar ao povo de Israel. Então abri a boca, e ele me deu o rolo para eu comer. Em seguida disse-me: Filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e enche o estômago com ele. Então eu o comi, e na minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: Filho do homem, vá, agora, ao povo de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Você não está sendo enviado a um povo de fala enigmática e de língua difícil, mas ao povo de Israel. Não irá a muitos povos de fala enigmática, desculpem, e de língua difícil, cujas palavras você não conseguiria entender. Certamente, se eu o enviasse, eles ouviriam, mas o povo de Israel não vai querer ouvir você, porque não quer me ouvir, pois todos os israelitas estão endurecidos e obstinados. Contudo, eu tornarei você tão inflexível e endurecido quanto eles. Tornarei a sua testa como a mais dura das pedras, mais dura que a pederneira. Não tenha medo deles nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Ele continuou: Filho do homem, ouça atentamente e guarde no coração todas as palavras que eu disser a você. Vá agora aos seus compatriotas que estão no exílio e fale com eles. Diga-lhes, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Assim diz o soberano, o Senhor. Depois o Espírito elevou-me e ouvi atrás de mim esta estrondosa aclamação: Bendita seja a glória do Senhor desde a sua habitação. Ouvi o som das asas dos seres viventes roçando uma nas outras, e perto deles o som das rodas, um forte estrondo. Então o Espírito elevou-me e tirou-me de lá, com o meu espírito cheio de amargura e ira e com a forte mão do Senhor sobre mim. Assim, fui aos exilados que moravam em Tel Aviv, perto do rio Quebar. Durante 7 dias fiquei com os que ali habitavam, completamente atônito. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim e me disse: Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio: Você certamente morrerá, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade nem dos seus maus caminhos, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém,
você será responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A mão do Senhor esteve ali sobre mim, e ele me disse: Levante-se e vá para a planície, e lá falarei com você. Então, levantei-me e fui para a planície. Lá estava a glória do Senhor, glória como a que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Prostrei-me com o rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Ele me disse: Vá para casa e tranque-se dentro dela, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas. Você ficará preso e não conseguirá sair para o meio do povo. Farei a sua língua apegar-se ao céu da boca, para que fique calado e não possa repreendê-los, embora sejam uma nação rebelde. Contudo, quando eu falar com você, abrirei a sua boca e você lhes dirá: Assim diz o Senhor, desculpem, assim diz o soberano Senhor. Quem quiser ouvir, ouça, e quem não quiser, não ouça, pois são uma nação rebelde. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.